A Imaculada Conceição. Uma vez que você alcança a habilidade de ouvir e receber essa graça interior, você está em algum grau de posse daquela mente que também estava em Cristo Jesus. Pessoal, para a gente poder compreender de forma mais real e profunda esses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo nesse trecho, mais uma vez, o Mestre Gualberto está aqui conosco. O Mestre Gualberto, para quem não sabe, ele já teve esse assim chamado despertar da consciência. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado de consciência. Mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre graus de desenvolvimento espiritual. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre esse assunto conosco? Ô Gilson, essa é uma velha ideia. A ideia de progresso, de crescimento, de evolução. O elemento presente nesse progresso, crescimento e evolução, quem é esse elemento? Qual será a verdade sobre esse eu, sobre esse mim? Não é ele, na verdade, o resultado exatamente de um movimento presente, que é o próprio movimento do pensamento? O que é esse eu, esse mim? Senão o próprio movimento de uma ideia se desenvolvendo dentro de você. Quando você pensa sobre você, o que você tem é um pensamento. É um pensamento que se move na ideia de passado, presente e futuro. Aquilo que nós chamamos de tempo não é real. Nós estamos apenas diante de um movimento psicológico de pensamento. É isso que nos dá a noção de um amanhã psicológico, de um ontem também psicológico. Nós tivemos o ontem e teremos o amanhã. Estamos tendo o hoje. Do ponto de vista cronológico, isso pode ser compreendido. E claramente, isso pode ser visto. Isso é parte da nossa experiência nesta consciência que nós conhecemos. Mas essa ideia de tempo psicológico, passado, presente, futuro, eu fui alguém ontem, sou alguém hoje e serei alguém amanhã. Quem é esse alguém? Quem é esse que diz eu? Nós estamos diante de uma ilusão. Não existe tal coisa como evolução, crescimento e progresso. Não existe tal coisa como esse eu passando por mudanças. Essas mudanças requerem a presença do tempo. Mas de que tempo estamos falando? Um tempo construído pelo pensamento? É esse o tempo? Existe tal coisa como a verdade desse tempo psicológico? Ou estamos diante de uma imaginação do próprio pensamento? A verdade, Gilson, é que não existe o tempo. E não existe esse elemento para evoluir, para subir degraus, para alcançar alguma coisa. Aqui a visão da realidade divina é a ciência de que a única realidade já está aqui e agora, presente.
como sendo a verdade do seu ser, de sua natureza divina. Não desse movimento que é o movimento do eu. É ele que está nesse ideal de alcançar, de chegar lá, de obter, de fazer algo amanhã. É aqui que se encontra a ilusão. Esse velho estado psicológico de existência da pessoa, desse mim, é exatamente essa psicológica ideia equivocada de modelo de pensamento. Eu fui, eu sou e eu serei. Eu não tenho amor, mas eu terei. Eu não tenho paz, mas eu terei. Eu não tenho felicidade hoje, mas eu terei. E no pensamento, a ideia é ter. Quando esse eu mudar, quando esse mim se modificar, se transformar, isso requer exatamente a presença do tempo. Mas quem é que está criando esse tempo? Quem está falando desta mudança? Quem é que está envolvido nessa ideia de evolução, senão o próprio pensamento? Podemos eliminar das nossas vidas o pensamento? Então haverá uma compreensão clara da verdade, daquilo que está presente nesse instante, fora do tempo. A grande confusão, Gilson, consiste na ilusão de alcançar Deus, de chegar até Deus, de encontrar essa realidade, como se esse elemento que é o eu, o mim, a pessoa, pudesse se mover nesse tempo para chegar lá, para obter isso, para conhecer isso, que o próprio pensamento denomina de Deus. Sim, há uma realidade presente, essa realidade é a realidade divina, que podemos chamar de Deus, de ser, de divina consciência, real consciência, mas ela não está no tempo. Ela não é algo que se alcança, porque não existe esse elemento para alcançar. Aqui a ciência de Deus está no descarte exatamente desse eu, desse modelo de pensamento, nesse modelo de tempo. Eu sei que isso soa estranho e muito radical, e por demais revolucionário para a nossa visão particular de mundo, que se assenta exatamente nesse modelo do pensamento. Esse contato com a realidade divina não é como construir uma casa, que leva tempo. Não é como aprender um idioma, que leva tempo. Mas veja, é o tempo cronológico. Você só precisa de tempo cronológico para aprender um idioma. Só precisa de tempo cronológico para construir uma casa. Desde a primeira ideia de como a casa será, até a finalização da casa. Isso requer tempo. Requer um projeto, um desenho, homens trabalhando, material de construção sendo comprado, paredes sendo erguidas, tudo isso requer a presença do tempo. Mas aqui, quando tratamos desta ciência divina, não estamos lidando com o tempo. Estamos exatamente anulando esse psicológico tempo que o pensamento constrói. Porque é ele que nos coloca na ilusão de vir a ser, de alcançar, de obter. E esse é o próprio movimento do ego. Esse é o próprio movimento da ilusão, desse centro que se vê separado da vida nesse momento, que se vê separado do outro.
que se vê separado de Deus. Estamos juntos? Portanto, a verdade desta ciência divina consiste em uma aproximação da investigação da natureza do tempo. Qual é a verdade sobre o tempo? Ao se aproximar, você percebe que a verdade sobre o tempo é a verdade sobre o pensamento. Quando eliminamos o pensamento, eliminamos o tempo. Você não pode ter o amanhã sem a ideia do amanhã. Você não pode ter o passado aqui e agora sem a ideia do passado. Assim, o amanhã é o futuro que o pensamento constrói. E o pensamento, aparecendo nesse instante, construindo a imagem, a imaginação do amanhã, do futuro. E você não pode ter o passado sem o pensamento. O passado não é apenas uma imaginação, é também uma memória do que foi, do que aconteceu. Então, a memória do que aconteceu é a imaginação, nesse instante, do passado. É sempre o movimento do pensamento presente, estabelecendo o tempo, estabelecendo o progresso, a evolução, estabelecendo a ideia de alguém para chegar lá. Não existe esse alguém, como não existe esse pensamento sendo real. O futuro é agora. O passado é agora. A própria noção de futuro e passado está dentro da ilusão de que o tempo é real. Há uma realidade presente e ela é atemporal. Quando o pensamento não entra para construir a ideia de futuro ou passado. É nesse ponto que você começa a receber instruções sobre a natureza da criação. Ao fazer isso, você se verá no meio de uma verdadeira experiência de Natal e começará a entender a natureza da criação do homem e por que o Mestre Jesus foi capaz de revelar Deus como sendo o Pai. Deus é o Pai. A primeira percepção disso, mesmo que pequena, começa a mudar a natureza de sua vida e a natureza de seu corpo. Deus é o Pai. O Espírito é o princípio criativo. Isso lhe dá sua primeira luz sobre o significado da concepção imaculada. Deus revelando-se e manifestando-se como seu e o meu ser individual. Esta é uma concepção completamente separada e à parte dos processos físicos. É a criação divina. A criação, revelada no primeiro capítulo do Gênesis, em que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Deus, individualmente formado, individualmente revelado, a mente de Deus e a vida de Deus manifestada na terra como forma. Esta é a concepção imaculada e o nascimento virginal. Neste trecho, o Joel cita a questão da mente de Deus. Sobre esse assunto, mestre, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é a mente condicionada? Ô Gilson, a mente condicionada
é a estrutura, é o velho modelo de funcionamento psicológico. A forma como psicologicamente nós funcionamos, algo que tem por princípio um modelo aprendido e que se repete vez após vez após vez, a partir do pensamento, do conhecimento e da experiência do passado, esse modelo de funcionamento psicológico é o que nós chamamos de mente condicionada. A mente não é um objeto como uma cadeira ou uma mesa. Aqui estamos diante de um termo, de uma palavra que simboliza, ou é o símbolo, ou é a imagem exatamente desse movimento, que é esse movimento de registro de memória, de lembranças de passado. Algo que vem do passado e que vem se repetindo, vez após vez. Você pergunta o que é a mente condicionada? É esse modelo, no qual sustentamos a ilusão de uma identidade presente, que pensa, que sente, que decide, que escolhe, que faz as coisas. Estamos diante de um processo psicológico de existência imaginária, que é esse eu, esse mim, essa pessoa. Aqui juntos nós estamos vendo como descartar esta psicológica condição de identidade, de ilusória presença, que é essa presença desse mim, desse alguém, no contexto da vida, como ela acontece. É nesse sentido que nós usamos aqui a expressão mente condicionada. Em nossas falas, estamos sempre usando expressões como a mente. Falamos desta mente condicionada, desta mente egóica, desta mente presa ao tempo, desta mente inquieta, mente tagarela, mente repetitiva. Estamos falando desta psicológica condição, que é a condição de condicionamento mental. Quando o cérebro trabalha dentro de uma condição de prisão psicológica, criada pelo próprio pensamento e sustentada por ele. E também falamos desta mente livre, desta mente nova, desta mente livre da mente, desta mente silenciosa. Existe algo aqui importante para se dizer. Não se prenda à palavra mente, porque, como acabamos de colocar, a mente não é um objeto, não é uma coisa. Como uma cadeira, ela não é um lugar onde você pode se assentar. Ela não é uma coisa fixa, ela não é um objeto. Não estamos lidando com algo que você toca com as mãos e pode se assentar. Estamos lidando aqui com algo que está dentro desse movimento. Nós podemos e precisamos sim passar por uma profunda transformação. Então, essa mente não é mais agora a mente do eu, do mim, do ego.
inquieta, tagarela, repetitiva. Estamos diante de uma nova mente. A nossa proposta aqui é para uma profunda transformação, para uma profunda mudança, para uma visão da vida livre do modelo desse condicionamento mental, desse movimento psicológico tão conhecido de todos nós. A realização disso passa necessariamente por uma visão da verdade sobre como nós funcionamos. Então, a base, o fundamento para essa visão é o autoconhecimento. É isso que estamos trabalhando aqui com você. Como realizar o fim para esta mente velha? Como tomar ciência desta nova mente? Essa nova mente, essa mente nova, é aquilo que no Zen eles chamam de não-mente. Algo além da própria ideia ou pensamento, chamado mente. Há uma realidade presente, que é a realidade da própria vida, desta real ciência divina, desta real ciência de Deus. É isso que estamos juntos aqui aprofundando. O contato com a realidade do seu ser é o descortinamento desta nova vida, desta verdade divina, que é a presença da felicidade, que é a presença do amor, que é a presença de Deus. No entanto, isso só é possível quando esta mente condicionada, quando esta velha mente, que é a mente egóica, que é a mente do eu, não está mais presente. É isso que estamos juntos trabalhando aqui com você, nesses encontros. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver esse estado de presença, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. Nesses encontros, além do Mestre responder diretamente às nossas perguntas, ele compartilha esse estado de presença que ele vive. E nesse compartilhar, existe um campo de energia, um poder e uma graça que é um facilitador incrível para a gente estudar a nós mesmos, para podermos compreender o que está além do entendimento intelectual. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá um like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.